Amados irmãos, diletos em Cristo Jesus, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Quero agradecer ao nosso bom Deus pela rica oportunidade de estar convosco aqui neste 9º Congresso da UMAD Lagos. É uma grata oportunidade, é uma bênção. Louvar a Deus pela vida do pastor Elias, que recebe o evento, pelo pastor Bruno, que nos fez o convite, pelo pastor Wellington, que esteve em contato conosco para detalhes relacionados ao evento. Deus a todos abençoe os pastores, alguns deles que fizemos treinamento ao Santo Ministério juntos. Deus ajude em tudo. A esta mocidade, que o Senhor continue fortalecendo. Que belíssima apresentação. No tempo certo, na hora certa e o mais essencial, com a presença de Jesus. Que bênção. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Quero agradecer a Deus pela vida do diácono Maicon, que veio conosco, que aceitou o desafio de estar conosco aqui neste evento. Atos, capítulo 16, a partir do versículo de número 19. A temática deste congresso está relacionada ao revestimento e ao testemunho desta geração centenária. E nós estaremos abordando algumas características deste pentecostalismo. Além disso, amanhã à tarde, nós faremos um panorama geral dos fundamentos bíblicos do Pentecostes. Você encontrou o texto sagrado? Se encontrou, diga graças a Deus. Versículo 19. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, e os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Quem pode dizer amém? Diletos irmãos,
Nós somos uma igreja pentecostal. Acreditamos na ação do Espírito Santo. Este Espírito que não é apenas uma força, como os russelitas pregam, não. O Espírito Santo é parte da Trindade. É o próprio Deus que manifesta a sua glória e presença na sua igreja. Ele esteve no princípio de todas as coisas, na criação. Ele usou os santos profetas, manifestou milagres contínuos e hoje, na igreja, continua operando. A ação do Espírito Santo nunca cessou. O Espírito Santo não parou de trabalhar. Ele continua fazendo, realizando, operando, conforme a multiforme graça de Deus. A igreja primitiva recebeu coisas esplêndidas, gloriosas, pois o próprio Jesus deu ordens, dizendo que eles deveriam permanecer em Jerusalém, lugar de paz, Jerusalém, para que do alto recebessem este revestimento de poder que já havia sido profetizado pelo profeta Joel. Esta profecia cumpriu-se em Pentecostes e ela não cessou o seu cumprimento, pois na continuidade que a igreja foi crescendo e desenvolvendo, ela recebeu de Deus a confirmação da promessa. Atos capítulo de número 1, versículo de número 8, é a base deste congresso. Eles receberiam virtude. Virtude é poder miraculoso. E eles seriam testemunhas, mártires. A palavra grega é martiriomai, e quer dizer alguém que leva uma verdade, mesmo com o risco da própria vida. E eles estariam proclamando de maneira simultânea a palavra, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Logo, a mensagem seria uma mensagem supracultural, acima, superior às culturas. Ela também seria cultural, pois estabeleceria os seus limites e ditames conforme os princípios do Evangelho. Eu estava conversando com um missionário, amigo nosso, que esteve em Moçambique, e ele me diz: pastor, quando nós chegamos em Moçambique, alguns costumes eram costumes que eram contrários à palavra de Deus. E um certo irmão que se converteu ao Evangelho, que tinha 2 mulheres, vou repetir, ele tinha 2 mulheres, porque a cultura permitia ter e praticar a bigamia e até mesmo a poligamia. Então aquele irmão deveria escolher qual era a mulher que ele deveria ficar. Porque onde o Evangelho chega, causa um impacto. Onde o Evangelho chega, tem que causar transformação. Se não houver transformação, não é Evangelho. Se não houver mudança de vida, não é Evangelho. Se não houver mente transformada, metanoia, transformação da mente, do entendimento, não é Evangelho. Fulano veio para a igreja, entregou a vida a Jesus e continua com as mesmas práticas. Tem que aceitar a Cristo de novo, tem que nascer de novo, tem que entregar a vida a Cristo plenamente. Esse Evangelho que nós acreditamos
É o evangelho que cura. E como disse Daniel Berg, este evangelho é o evangelho que nós acreditamos porque Jesus é Cristo ainda salva, Jesus Cristo ainda cura, Jesus Cristo ainda batiza com o Espírito Santo e breve voltará para buscar a sua igreja. Atos capítulo 2, eles recebem a efusão do Espírito Santo. Posteriormente a isso, a igreja empreende várias frentes de trabalho. E um destes homens que eram contrários à igreja de Cristo, agora se torna um discípulo de Jesus. Paulo, agora no capítulo de número 15, já convertido, depois da reunião convencional, para decidir o que os gentios deveriam obedecer, sai em partida para empreender viagem missionária. E é importante dizer que no meio da caminhada sempre haverá atrapalhos, impedimentos, barreiras, desentendimentos. E os desentendimentos, pastores, começam até mesmo entre os obreiros. Porque quando Barnabé sugeriu que levasse consigo Marcos, Paulo disse: não quero, leva ele contigo para lá. Vem Silas com ele. Posteriormente eles empreendem viagem por vários lugares. Eles vão, ele encontra Timóteo, e encontrando Timóteo, ele consegue pela verdade do evangelho levar a mensagem de Deus. Este tinha bom testemunho. Paulo então convida ele para acompanhá-lo em missões. Ele chega a um lugar na parte da Ásia para anunciar o evangelho. Além da Ásia, ele tenta anunciar o evangelho na Bitínia. Mas o Espírito Santo, diga comigo bem forte, o Espírito Santo. O Espírito Santo impediu os obreiros de Deus de anunciar o evangelho. O que eu quero dizer a você esta noite é que o Espírito Santo talvez impedirá você de fazer determinadas coisas que aos seus olhos parecem ser coisas boas, mas ainda não é o tempo, a hora ou a vontade de Deus. Pois quando Paulo e Silas seguem para Filipos, depois de passar por outras cidades, Paulo e Silas enfrentam muitas angústias e dificuldades. O princípio fundamental para a igreja pentecostal, que acredita na continuidade dos dons, que crê no batismo com o Espírito Santo, que acredita que Jesus Cristo ainda batiza em nossos dias, que acredita que Jesus ainda opera milagres em nossos dias, continuando curando, libertando, sarando, curando corações cativos e oprimidos. Estes que creem nisso vão dar ouvidos ao Espírito Santo para dizer qual é o tempo, qual é a hora. Pois se Jesus mandar você parar, pare. Se Jesus mandar você ficar, fique. Se Jesus mandar você andar, ande. Se Jesus mandar você largar esse namorado, largue. Se o Espírito está mandando, ouça a voz do Espírito. Diga comigo, por favor, missão. A partir do momento que eles obedecem à voz do Espírito e não pregam a palavra na Ásia e nem na Bitínia, eles recebem de Deus uma missão. E essa missão está condicionada a uma revelação. Portanto, diga comigo, revelação. Nós acreditamos que Jesus ainda fala. A mão do Senhor não está encolhida aqui para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Deus está nos vendo e Ele te conhece muito mais do que você mesmo.
Jesus ainda fala para nos dar a direção certa, no momento certo. A porta que Ele abrir para você vai ser aquilo que Ele tem de melhor para a tua vida. Portanto, aguarda, suporta, não desiste, persevera. O que Deus tem para ti é o melhor. Paulo então tem uma visão. A visão que ele tem é de um homem chamando e dizendo: passe a Macedônia e ajuda-nos. Aquele homem estava pedindo socorro. Aquele homem estava pedindo clemência. Eles navegam de Troade, passam por Samotrácia, vão a Neápolis e chegam a uma cidade chamada Filipos. Filipos era uma colônia romana. Muitos soldados aposentados do exército romano residiam em Filipos. E eles tinham uma resistência patriótica muito forte, que isso impedia a penetração do evangelho. Mas não existe arma forjada, laço do diabo, não existe armadilha satânica, barreira do diabo, trabalho de mandinga em encruzilhada. Pode matar galinha preta, branca, amarela, verde. Se Jesus quiser fazer, Ele vai operar, porque Ele é Deus acima de todas as coisas. O diabo precisará reconhecer que se Deus está na frente da obra, a missão vai acontecer, a revelação será dada, o cumprimento profético e cabal será revelado e o evangelho trará a transformação. O Pentecoste vai alcançar a todos aqueles que acreditam. Paulo então, juntamente com Silas, separam um tempo para a oração. Versículo de número 13. Eles vão para a praia orar. Depois da oração, eles encontram uma mulher chamada Lídia, que ouve a palavra, que acredita, que recebe o evangelho, que é batizada com a sua casa, pois o Pentecostes, o verdadeiro Pentecostes, gera na igreja generosidade, amor e companheirismo. Lídia disse aos apóstolos, aos discípulos: fiquem na minha casa. O texto vai dizer que eles foram constrangidos a ficar na casa dela, serem recebidos e hospedados, comer da comida da irmã Lídia. Para o nosso contexto, eles continuam em oração. E indo para a oração, pois não existe Pentecostes sem oração. Não existe Pentecostes sem joelhos dobrados. Não existe Pentecostes sem boca no pó. Não existe Pentecostes sem vida no altar. Não existe Pentecostes sem comunhão com Deus. Não existe Pentecostes sem vida consagrada. Não existe Pentecostes sem falar com o Papai do céu. Não existe Pentecostes sem comunicação com Deus. Eles encontram então uma jovem possessa de demônio. Não são para enaltecer você. Os elogios do diabo não são para levantar você, pelo contrário. Os elogios do diabo são para destruir você, para tentar alcançar a tua vaidade. Ainda que aquilo que o diabo diga, sendo verdade, a sua motivação é sempre nos destruir. E deixa eu alertar você aqui, jovem, que está ainda na fase da puberdade.
a flor da pele, vivendo o ápice da virilidade, com beleza, com força, o diabo tem sussurrado aos teus ouvidos dizendo: tu és bela, tu és linda. Pega a revelação. Tu és maravilhosa. E isso tem subido ao teu coração. Aquela mulher sedutora que manda mensagens a você, ela não quer o teu sucesso, ela quer o teu fracasso, ela quer a tua queda, ela quer a tua desgraça, ela quer arruinar a tua fé. Não pense que isso vai agregar alguma coisa a você. É laço do diabo. Chuta que é laço. É o diabo querendo te destruir. Em nosso contexto atual, não está nada, está tudo muito raso, superficial. A raiz não está sendo mais aprofundada. Não há mais firmeza, certeza da fé. Tudo é muito sui generis, tudo é muito superficial, tudo é muito relativo. Mas eu tenho a grata satisfação de pregar a uma mocidade que sabe o que quer essa noite. Aqui o mandou Ravacete, que sabe por onde estar andando, que sabe o que deve seguir, que tem entendimento que a única palavra que liberta, que a única palavra que leva para o céu é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Esta é a geração centenária. Paulo, então, incomodado com aquela situação, diz: expelindo aqueles demônios, determinando a liberdade em nome de Jesus, pois ainda existem no nosso contexto crentes que estão alimentando, não dê corda, repreende, não abre, fecha a porta, entra no teu quarto e em nome de Jesus de Nazaré, busca a presença de Jesus, busca a presença do alto, Ele vai te ajudar. Levante a mão, deixa eu profetizar na tua vida em nome de Jesus. Tem gente que já estava bem pertinho de cair no laço, a armadilha já estava preparada. Jesus está dizendo: eu quebro, eu desfaço as obras do diabo. Eu é que sou Deus que te dou o livramento. Permaneça com a mão levantada adorando a Jesus. Jesus te dá livramento, Jesus te dá livramento, Jesus te dá força, Jesus te dá ânimo, Jesus te dá graça. Não desista, não desista. Depois que Paulo e Silas repreendem o espírito de adivinhação, levanta-se a multidão enfurecida. Preste atenção, pastores, obreiros, líderes de mocidade, jovens que estão aqui. Todas as vezes que nós nos colocarmos diante de Deus para fazer alguma coisa, se levantará a oposição. Todas as vezes que nós nos colocarmos diante de Deus, vão se levantar os incrédulos, vão se levantar os desmotivadores. Eram 12 os espias, mas só 2 viu coisa boa. Os outros 10 disseram:
é coisa difícil, é terra de gigante. Vão se levantar Tobias, vão se levantar Sambalates, vai se levantar gente que só acredita vento, vai aparecer muito Tomé. Eu não acredito que ele ressuscitou, eu não creio que ele está vivo. Jesus aparece para ele e diz: Tomé, para de ser incrédulo, estão aqui as marcas. Não sejais incrédulo, sejais crente. Todas as vezes que nós nos levantarmos para buscar a presença de Deus, vão levantar-se atrapalhos e você precisa ter a sensibilidade para compreender o que é de Deus, o que é dos homens e o que é do diabo. Tem gente lutando com a força humana quando é o próprio diabo encarnado. Tem gente lutando com a força do próprio braço quando é o próprio diabo usando não os de fora, vai usar os dentro de tua casa. Você pode dizer misericórdia? Porque não são os de fora que vão nos decepcionar. Não são os de fora que vão gerar em nós descontentamento. Pois só em quem nós confiamos que podem nos decepcionar. A juventude pentecostal precisa entender que não foi fácil desde os primórdios da igreja, em São Luís, no Maranhão, no Brasil. Foi difícil. Daniel Berg e Gunaving, com dificuldade do dialeto, resumiram a mensagem do evangelho. Eles não conseguiam falar muito bem o português. Eles chegavam em casa de pessoas doentes e na maioria das vezes num surto de malária e perguntavam: tem alguém doente aí? Podemos entrar para orar? E a mensagem era: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e breve voltará para buscar a sua igreja. Na simplicidade, enfrentaram dificuldades. O que não dizer do pastor Boaventura, de saudosa memória, que na região do Munim andava quilômetros e quilômetros em areia quente, a ponto de a sola dos pés por vezes ser trocada. O que não dizer de Clímaco Bueno Asa, que quando chegou em São Luís e começou a pregar para os católicos diziam: essa religião é do diabo. Dificuldades, muitas dificuldades. Quais são as nossas dificuldades hoje? Para os pastores da igreja, manter uma igreja firme nos princípios da palavra. Para os crentes, perseverar, pois as artimanhas do diabo são sistêmicas. Ele opera na política, ele opera na mídia, ele opera nos estímulos, ele opera nas emoções, ele opera nos sentimentos. E entenda, o diabo quer que os nossos sentimentos sejam embaraçados. Paulo escreveu a Timóteo e disse: nenhum soldado que milita a boa milícia da fé se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Quem te chamou é maior, quem te chamou é maior, quem te chamou é soberano, quem te chamou é bendito. Ele vai te levantar sobre a terra e vai te usar como instrumento. O que é que Paulo estava fazendo, irmãos? Pregando o evangelho e expulsando demônios. Pegaram ele,
deram muitos açoites com vara. Qual era o costume? Se tomasse 39, poderia tomar mais 39, e mais 39, e mais 39. Paulo registra aos irmãos em Corinto e diz: quantas vezes tomei? 40 chibatadas menos uma. Açoites. Jogaram ele na prisão, amarraram no tronco, mãos, pés. A masmorra era fria, gelada. Me permita, por favor, desde a pandemia até aqui, quantos crentes desviaram da presença de Jesus? Quantos crentes assumiram a sua homossexualidade? Quantos crentes disseram: eu não quero mais saber de Jesus? Esvaziaram-se da presença de Jesus e abandonaram a fé. Alguns crentes trocaram Jesus por um copo de cerveja. Outros trocaram Jesus por momentos de sexo e prazer. Alguns desviaram porque alguém disse que ele é feio, que não gostou da saia, que não gostou da calça, que não gostou do cabelo. Me permita dizer, o processo de declínio espiritual é gradativo. O crente não desvia da noite para o dia. É uma coisa de cada vez, é um pecado de cada vez, é um pecado de cada vez. Paulo e Silas estavam pregando o evangelho. E eu pergunto para a igreja: eles desviaram, irmãos? Debaixo de chicote, na masmorra, sem oportunidade de fazer as suas necessidades fisiológicas. Frio, fedido, insalubre. E sabe o que eles fizeram? Eles oraram e cantaram. O que você tem feito em meio às lutas? Tem murmurado? O que você tem feito em meio à enfermidade? Tem dito: Deus se esqueceu de mim? Não desista da sua fé. Paulo escreve aos Romanos e diz: se nós vivemos, é para o Senhor que nós vivemos. Se nós morremos, é para o Senhor que nós morremos. Todavia, ou vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Nós somos do Senhor. A minha vida, a tua vida é dele. Aí eu mando quem andar e saio. Não desista. Levante a sua cabeça. É hora de orar, é hora de clamar, é hora de cantar. Em meio à luta, em meio ao sofrimento, levante a cabeça. O teu Redentor vive. Igreja Pentecostal, Deus nos surpreende. Deus nos surpreende. Paulo era romano. E entenda, ele se apartou de Barnabé. Quem era para estar com Paulo na prisão era Barnabé, não era Silas. Mas Deus resolveu tirar Barnabé do caminho de Paulo. Mensagem de Deus e revelação para a tua vida. Eu estou falando de gente dentro da igreja. Jesus vai tirar essa pessoa do teu caminho para que ele possa abrir portas maiores. O que é que Paulo estava esperando, irmão? Sendo romano, segundo o direito romano, para um bom estudante de direito, os advogados aqui presentes, Roma preservava para os seus cidadãos ampla defesa
e o direito do contraditório. Paulo não teve isso. O que ele esperava? Alguém ir lá e abrir a tranca. Só que Deus supera as nossas expectativas. Eu quero dizer a você, quando você estiver pensando em uma coisa, determinada coisa, avaliando e dizendo que aquilo que Deus vai fazer na sua vida, espere, porque Deus vai superar as tuas expectativas. Deus vai mudar a trajetória, glória. Deus vai fazer o impossível acontecer na tua vida. A porta fechada, Ele vai abrir, Ele vai abrir. Levante a mão em nome de Jesus de Nazaré. Palavra profética. Portas fechadas vão se abrir. Para a glória de Deus, para a glória de Deus. Solta esse grito de glória. Aleluia. Deus está mandando terremoto, glória. Deus está mandando terremoto, glória. Deus está mandando terremoto. O cárcere vai tremer. Deus vai mudar e virar as estruturas. Igreja pentecostal, Deus ainda opera. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Paulo e Silas foram impedidos de pregar a verdade do Evangelho na Ásia e Bitínia. Depois, foram levados para Macedônia, chegando até Filipos, onde aconteceu tudo aquilo. O que Deus está dizendo ao meu coração esta noite é: Deus está fechando algumas portas para abrir outras maiores. Deus está tirando pessoas para te juntar com pessoas que vão levar você a patamares maiores. Deus está dizendo que o teu nível espiritual será condicionado àquilo que Deus realizará em você, levando a você para ser provado no sofrimento. Porque depois da oposição veio o sofrimento, padecimento. Talvez Paulo pudesse ter pensado: Deus esqueceu de nós, a igreja se esqueceu de nós, os pastores esqueceram de nós. Deus é um Deus tão maravilhoso que Deus gosta de usar os improváveis. Gente que as pessoas dizem assim: esse irmão aí não sabe nada, não tem nada, não pode nada. O que é que ele tem para oferecer? A mensagem pentecostal é uma mensagem que não segrega ninguém. Não importa se é preto, não importa se é pobre, não importa se é gordo, se é magro, não importa se é alto, se é baixo. Jesus resolve te abençoar. O problema agora é com Ele. Se Deus está dizendo que vai fazer na tua vida, pode se apresentar Satanás corporealmente, chifrudo, com rabo. Ele vai ter que cair por terra e ouvir a voz do Todo-Poderoso. Aquele que está sentado em um alto e sublime trono, e os serafins não se cansam de clamar e dizer que Ele é santo. É Ele quem enviará a providência.